E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje eu vou falar aqui sobre a paixão. Paixão, né, que parece trazer tanto colorido à vida, né? Tem uma frase naquele filme O Nome da Rosa, né? Um filme muito bom, um suspense, filme já antigo. Tem uma frase onde um monge, né, que ele não podia ter relações com mulheres, né, não podia se apaixonar. Tem um momento em que ele vê um jovem apaixonado e ele fala, né? Tão tranquila, tão serena é a vida sem amor. E também tão monótona. Então ele fala essa frase, né, que marcou, né? Eu acho que é bem reveladora essa frase, né? Parece que o amor, né? O amor que eu digo é paixão, né? Porque amor é uma palavra vaga, né? Amor não tem uma definição específica, né? É um conjunto de sensações. Pode ser um amor fraternal, né? Um amor destituído de interesse sexual, que geralmente são, né, a forma de amor mais sublime, né? Amor por um filho, amor por uma mãe, por um pai, por um irmão, né? São geralmente formas de amor desinteressado, né? Agora o amor romântico, geralmente, ele é enredado por interesse sexual. Se você tirar o sexo da relação, sobra muito pouco, né? Muitas das vezes a relação acaba, porque basicamente, né, homens e mulheres se relacionam por conta do interesse sexual. Pelo menos a regra é essa, né? Não vamos nos iludir, não nos iludamos, né, de que existe amor verdadeiro entre homem e mulher, mesmo porque eu não sei nem se existe essa coisa de amor verdadeiro, né? Como eu falei, o amor, primeiro, ele é um instinto, né, de agregação, né? Porque nós somos animais sociáveis, animais sociais. Então, nós temos esse instinto de nos agregar para nos proteger, né? Por empatia com a nossa própria espécie, nós temos, não só nós, né, humanos, mas várias espécies de animais, principalmente mamíferos, né? Lobos, até leões se agrupam, né? Os felinos, geralmente os mamíferos são animais muito sociáveis. Então se agrupam para proteção, né? Os primatas principalmente, né, se agrupam para se proteger, né, e para procriar. Então existe uma atração pela forma, né, uma identificação com o cheiro da própria espécie, com a forma da própria espécie. Então por empatia você se vê no outro e você se apaixona por si mesmo no outro. Né? Se apaixona por esse modelo humano, né? Ou um animal, cachorro, gato. Né? Os iguais sempre andam juntos na natureza. Né? Essa coisa de os opostos se atraem é só questão sexual, é só questão energética. Né? Quando se fala da eletricidade, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Né? Quando se fala em sexualidade, também é a mesma coisa. Geralmente, né, os opostos se atraem para sexo, né? Por conta da sexualidade, né? Dessas polaridades. Agora, em termos de empatia, né? Em termos de projeção mental, você se atrai pelo seu igual. Então, leões andam com leões, gatos com gatos, cachorro com cachorro, lobo com lobo, elefante com elefante, né? Golfinho com golfinho, baleia com baleia, e homens com homens, né? Seres humanos com seres humanos. Então existe esse instinto, né, que a gente transformou isso numa forma de amor. Né, mas na realidade a base do amor, né, humano é um instinto de agregação, instinto social, né, e o instinto também de procriação. Então, né, tem a ver com manutenção da espécie. Né? Aí você começa a pensar, será que o amor realmente existe? Né? Será que é algo real o amor? Será que é um sentimento realmente verdadeiro ou é um instinto? Né? Olhando à luz da biologia, né, com os olhos da antropologia, né, como a sociedade se desenvolveu, como se estabeleceram guerras entre irmãos, né, entre sociedades, entre até parentes, né, e ocorrem essas guerras até hoje. Né? Então, as pessoas dizem que amam e tal, mas existem muitos interesses que suprimem o tal do amor. Né? Tem pessoas, inclusive, que dizem que se amam e não conseguem nem viver juntos. Né? Então, não sei que amor é esse. Então existe uma grande confusão entre paixão e amor, né? Esse amor que eu estou dizendo, eu acho que tem mais a ver com o instinto, né, de autopreservação da espécie, que faz com que você, por exemplo, tenha um amor incondicional para o seu filho, mas qualquer animal tem isso. Então, será que isso é amor ou será que isso é instinto? Né? Porque um animal que não raciocina, ele não pode desenvolver o conceito de amor. Então, na realidade, ele não ama, ele está simplesmente protegendo a sua prole por uma determinação genética. E você vê isso na espécie humana, né? A mãe
o pai protege seu filho com unhas e dentes. Né? Parece ser uma determinação genética. Então o que é o amor, né? Eu comecei aqui falando sobre paixão, mas também não posso deixar de falar sobre o que seria o amor, que para mim parece mais um instinto do que propriamente algo sublime, ou algo que exista intrínseco na natureza, como querem os religiosos, dizer que é o amor de Deus, que Deus fez o mundo por amor, fez o homem por amor. Ora, o mundo é sofrimento. Eu não sei que amor é esse, se existisse algum Deus criando alguma coisa. Primeiro que a gente sabe muito bem que não houve criação, né? Houve evolução, então não há criação. A energia também não se cria, então não há Deus. Então essas coisas são destruídas pela racionalidade. Né? Então se você for imaginar que o amor existe na natureza, você olha as florestas, os animais se devorando, né? Todos os animais têm seus predadores específicos, né? Os animais vivem com medo, vivem apavorados, né? Uns devorando os outros. Isso é que é o amor de Deus, né? Que a religião diz aí. Isso que é o amor de Deus. Né? Homens vivem matando homens com interesses, em guerras, sofrimento, dor. Isso é que é o tal do amor de Deus que os religiosos, de forma irracional, né, querem dizer que existe. Enfim, né, vou falar um pouquinho aqui sobre a paixão, porque a paixão, né, ela é altamente negativa. Altamente negativa. Por quê? Todo instinto baixo, né, todo instinto animal é um problema dentro da sociedade. Né, porque o instinto, ele existe na natureza porque é uma substituição ao raciocínio. Né? O instinto existe para garantir a sobrevivência das espécies que não pensam, que não raciocinam, que não têm capacidade de ter uma agricultura, que não têm uma capacidade de produzir o seu próprio alimento. Né? Então tem que matar os outros. Né? Os animais têm que matar para se alimentar. Não tem capacidade, né? Os animais não têm capacidade de raciocínio. Então se estabelece a selvageria. Né? No reino animal, o animal vai e estupra. Quando ele tem desejo sexual, ele estupra. Não importa se a fêmea está querendo sexo ou não. É questão de procriação. Então, quando esses instintos são trazidos para a nossa sociedade, né? Uma sociedade que deveria ser racional, cujos parâmetros de instintos já deveriam estar dominados, né? Ou pelo menos bem atenuados, o que acontece? Né? Acontece exatamente o que acontece no reino animal. Né? O indivíduo vai, quer sexo, estupra. O indivíduo quer ter alguma coisa que não lhe pertence, vai lá e rouba ou mata a pessoa por algum interesse. Então, toda vez que existem esses instintos animais, a gente tem que tomar cuidado. E a paixão, né, é um instinto de procriação. Né? Geralmente está associado com procriação. Mesmo que o indivíduo não perceba isso, porque isso é inconsciente. Então o indivíduo pode dizer que está apaixonado, que é um amor platônico, seja o que for, mas isso está sempre atrelado ao desejo sexual. Então é um impulso negativo, é um impulso, né, instintivo, agressivo, perigoso. Se você não dominar isso através da racionalidade, né, que essa é a base de sustentação da nossa sociedade, né, domínio dos instintos. Né, só que a nossa sociedade, né, ela, ao longo do seu desenvolvimento, nunca tentou controlar esses instintos através da razão, mas sim através do cabresto da religião. O cabresto da religião, a religião existe para dominar o animal dentro de você. É para isso que a religião existe. Né? Por isso que o indivíduo que está na religião geralmente tem um caráter duvidoso. Né? Porque ele não consegue dominar o vício por si só, ele não consegue dominar a questão do sexo por si só, né? Das drogas, seja do que for. Então, o indivíduo recorre à religião. E por essa lavagem cerebral, né, pelo medo de inferno, né, pelo medo de também decepcionar aquela comunidade religiosa que está lhe dando todo o apoio, né, e principalmente, né, por medo desse grande Big Brother, que seria Deus que está olhando tudo que ele faz. Né. Então existe todo um controle irracional, né, que é o controle da religião, para poder botar cabresto no indivíduo. Para o indivíduo poder ficar ali igual o cavalo, né? Longe dos olhos, longe do coração, não é isso? Né? Você não olha para o lado, só olha para sua esposa. Você não olha para um copo de bebida, você não olha para o bar, não olha para nada. Só fica olhando para cá, para Jesus, 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 Jesus. Né? Então, a questão da paixão é muito complicada. Por quê? Porque é uma coisa muito valorizada na nossa sociedade. Praticamente todas as músicas, né? Faça uma experiência e ligue o seu rádio. Sejam músicas internacionais, como as músicas aqui do Brasil. São todas ou quase todas falando de amor e sexo. Né? É sempre uma dependência, é sempre atirando o indivíduo para o outro. Né? Dizendo, né? Plasmando, né?
ao longo de décadas na vida do indivíduo, que o indivíduo já nasce ouvindo essas músicas, cresce ouvindo essas músicas, né, anseia por se apaixonar, porque isso é uma programação cultural. Né? Se o indivíduo ficar muito tempo sem ninguém, ou se ficar muito tempo sem ter uma relação, começam as cobranças. Às vezes o indivíduo é até taxado de homossexual simplesmente porque está sozinho, ou porque ainda não casou, né, com uma certa idade. É como se fosse uma obrigação. Então, a paixão, você já viu o símbolo da paixão? O símbolo da paixão é aquele querubim, né, tipo um anjinho, jogando uma flecha e essa flecha atravessa o coração da pessoa. Olha só. O símbolo é muito bonitinho, né? Mas é o quê? É um símbolo de dor, né? Essa paixão tem a ver com dor. Imagine uma flecha, né, entrando no seu coração. Né? É algo que te mata, né? De tanta dor e te mata mesmo. Porque se você tiver uma flecha atingindo o teu coração, é morte na certa, né? Então, você vê o símbolo da paixão, o que é? Né? É uma espécie de uma morte. Você morre para você, né? Você deixa de ser você, você se apaixona, a partir daí a sua vida muda, né? Começa o sofrimento. Esse é o símbolo da paixão. Porque paixão é uma palavra que vem do grego patos, que significa sofrimento e dor, doença. Né? Então, daí também surge a palavra patologia, né? Que é toda vez que você tem uma patologia, porque você tem algum tipo de doença. Então, de onde vem a paixão? Né? A paixão, como eu falei inicialmente, é um instinto de autopreservação. Só que isso é inconsciente, né? Está nas profundezas da mente humana. Então o ser humano já é meio que programado em alguma determinada época da vida se apaixonar para poder procriar, para poder, né, constituir uma família. E de onde vem esse sentimento? Vem da ilusão, né, de que a outra pessoa é divina. De novo, o sentimento religioso envolvido, né? Porque quando uma pessoa se apaixona, a gente sabe muito bem que a pessoa fica cega, né? A pessoa já não vê o outro como ele é, né? Não vê o outro com seus defeitos, só vê qualidades, só vê o aspecto positivo e faz isso aqui, ó. É como a religião, né? Apaixonado por Jesus. Né? Se Jesus existiu, se Jesus não existiu, eu não quero saber. Se Jesus é bom, se Jesus é ruim, não quero saber. Né? Se Jesus era um homem comum, casou, teve filho, era homossexual, não quero saber. Não quero saber. Eu amo Jesus, esse Jesus que eu construí na minha cabeça. Né? Mesma coisa é a paixão por qualquer pessoa. A idolatria, né? Por que paixão e idolatria? Seja por político, seja por um jogador de futebol, seja por um alvo de amor romântico, digamos assim, né? Um homem, uma mulher, seja o que for, um artista, aqui, ó, é isso aqui. Você começa a olhar só a pessoa. Você não vê se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se a pessoa tem defeito ou não tem, se a pessoa está te maltratando ou não está. Se a pessoa tem caráter duvidoso, nada disso você vê. Né? É isso aqui. Por quê? Porque é uma ilusão. E geralmente a pessoa que adquire uma certa maturidade já passou por experiências também, que é importante, né? Você quebrar a cara, você se desiludir. Porque só se desilude quem se ilude. Então você com maturidade, você começa a olhar o ser humano como ele é. Aí se você olhar, por exemplo, né, pare para pensar, se você, por exemplo, estiver apaixonado, né, tente manter a sua cabeça fria, né, e olhar esse objeto de desejo, ou esse objeto da sua idolatria, da sua paixão, tente olhar como ele é. Né? Olha a cabeça. Né? A cabeça, nós olhamos a cabeça de uma pessoa, né? Nós não... Né? Imaginamos que aqui dentro tem um cérebro nojento, né? Dentro do crânio tem... Né? Boa parte da caixa craniana é ocupada pelo cérebro, né? Aí você imagina aquelas terminações, né? O nervo óptico, né? Chegando aqui no olho, né? E tem cavidades por aqui, né? E tem sangue circulando. Aí você olha o tronco, né? O que é um corpo humano, se não um verme? É um corpo de um verme. Você vê que você tem um buraco de entrada, que é uma boca, né? Tem todo um sistema digestivo e tem uma saída, como se fosse uma serpente. Só que nós desenvolvemos isso aqui, ó, braço e pernas, né? E andamos eretos. Mas nossa configuração é a configuração de um verme. Né? Aí a pessoa olha para o outro como se fosse divino. Né? Mas se olhar para o outro e ver que é só um cérebro cheio, é um crânio com cérebro dentro, né? Com litros de sangue circulando, um coração batendo, e tripas produzindo fezes. Se você pegasse, cortasse, fatiasse um ser humano, não ia ser muito diferente de um boi pendurado
no açougue. Não ia ser muito diferente. Aí você olha para o ser humano com essa idolatria. O homem se apaixona pela mulher, parece que a mulher é uma boneca, ou é uma deusa. Não é deusa. Eu nunca me esqueço da Xuxa. A Xuxa, uma vez, ela deu uma entrevista, né, no auge aí da sua carreira, né, que o programa dela descia uma nave espacial, né? Aí ela saía de dentro da nave, e no final do programa, o show da Xuxa, ela escolhia uma criança para entrar na nave com ela e ir embora lá para os bastidores, né? Aí disse que ela escolheu uma vez, ela dando a entrevista, ela falou isso, né, que ela pegou uma criança, né, aí levou para dentro da nave, né? E foi lá para os bastidores. Aí ela virou e falou para a menina, né? Olha, espera um pouquinho que titia vai no banheiro fazer xixi. Aí a criança falou, sabe o quê? Ué, você faz? Tá vendo? A criança achava que Xuxa era divina, que Xuxa nem sequer urinava. É porque é uma criança. Então, esse é o pensamento de quem está apaixonado. É um pensamento infantil. Idolatra o outro, né? Bota aquela peça que o cavalo possui, né? Que botam no cavalo para que ele não olhe nas laterais, não se distraia. Olhe só para frente. Então, gente, comece a olhar, né? Nós temos que começar a olhar o ser humano como ele é, né? E jamais se apaixonar ou idolatrar, né? Mas ter sentimentos mais racionalizados, né? Mais equilibrados, né? Porque ninguém é digno de idolatria, e você tem que compreender que quando uma pessoa é muito maravilhosa, ela só é maravilhosa dentro da sua cabeça, porque você criou expectativas a respeito dela e que ela parece corresponder a essas expectativas. O que quase nunca é verdade, né? Porque quase sempre a paixão, a gente sabe como é que termina, né? Algumas terminam até em crimes, porque o indivíduo, ele coloca na cabeça que ele não pode viver sem a pessoa. Né? Ele muitas vezes acaba matando, porque é sentimento de posse. Né? É como se tirasse alguma coisa dele, o fato da pessoa ir embora, o fato da pessoa não ter o mesmo sentimento que ele tem. Né? Então essas coisas todas, como eu falei no início do vídeo, todo instinto é perigoso. E o instinto mais perigoso do ser humano é o amor. Estou falando isso aqui, muita gente não vai concordar, né? Mas o amor é um instinto extremamente perigoso. Por quê? Porque esse amor, ele pode ter variadas formas. Né? E uma das formas mais perigosas do amor é a paixão. Tem a ver com posse, né? É um sentimento que faz com que pessoas lotem as cadeias, né? Crimes passionais. A pessoa acha que a outra transforma a outra no sentido da sua existência. Que absurdo você transformar uma cobra gigante, um verme, tem um buraco de entrada, um buraco de saída, cheio de tripa, cheio de fezes na barriga. Como dizia o Clodovil, né? Nós somos sacos de fezes. É uma realidade. É uma realidade. E você olha para o outro apaixonado, achando que o outro é alguma coisa divina, quando o outro não é nada mais do que um animal, que corresponde às expectativas que você criou, ou corresponderia, né, às expectativas que você criou, pelo menos em termos de estética. Né? Porque o indivíduo quase sempre se apaixona pela imagem. Né? Ninguém se apaixona. Né? É muito comum a tal da paixão à primeira vista. A paixão não é uma construção. Né? Existe uma forma talvez mais sublime de amor, que é uma coisa construída, né? Você começa a ver a pessoa como ela é, você começa a apreciar, né? Começa a ter prazer com a convivência com essa pessoa, né? E você admira essa pessoa. Né? Então eu acho que o amor está muito mais próximo, o amor verdadeiro, de um sentimento de admiração, né, do que de instinto. Quando vai para o lado do instinto, é paixão, patos, doença, posse, agressividade. Tem sexualidade envolvida, complicado, né? Então a gente tem que começar a tirar essas amarras, que tem muita gente por aí, gente que nem sequer, né, tem pessoas que não são nem ruins, digamos assim, né, mas acabam se envolvendo num crime passional por causa da ilusão, da loucura de achar que não pode viver sem o outro. E, gente, o que é isso, né? A pessoa entra numa loucura, numa patologia, numa paixão desenfreada, às vezes acaba num momento de impetuosidade, cometendo um crime e acaba com sua vida. Por que isso? Por quê? Qual o sentido que tem de você matar um animal? Não é nada além de um animal, né? Porque você criou uma fantasia religiosa, sim, religiosa no sentido de fé. Você criou uma fantasia na tua cabeça. Então toda vez que você se apaixona, você está seguindo o mesmo processo do sentimento religioso, né? Um sentimento irracional. Né? Porque o sentimento religioso também tem a ver com socialização.
né, de agregação dos indivíduos com controle dos instintos. Né? E a paixão também tem a ver com instintos, tem a ver com ficar imaginando coisas que não existem, imaginar que a pessoa é maravilhosa, imaginar que a pessoa é divina, imaginar que não pode viver sem a pessoa. Então eu queria falar um pouco aqui sobre essa questão da paixão, né, porque tem muita gente aí destruindo suas vidas, ou muita gente presa, né, a outras, aos desejos dos outros, né, porque é muito comum numa relação um gostar mais do que o outro. Né? Tem sempre aquele que gosta mais, que é mais apaixonado, e fica na dependência do outro, que não quer perder. Aí, gente, vamos pensar um pouco sobre isso, porque é muito complicado. Eu já passei por isso, eu já venci isso. Hoje eu posso dizer que o meu sentimento de amor é muito mais racionalizado, né? Eu não dou muito pouco valor aos aspectos físicos, a imagem da pessoa, ou né, a constituição física da pessoa. Eu dou muito mais valor, né? A princípio, hoje em dia, né, eu costumo dizer, né? Eu vivo muito bem com minha esposa, já vivo há muitos anos, já conheço. Né? E se acontecesse alguma coisa, a gente se separasse, eu ia com certeza ver minha vida sozinho. Porque essa construção que eu tive com minha esposa demorou muito tempo. Né? E foi à custa de muito trabalho, muito sacrifício, muita dor. A gente chegar nesse equilíbrio de viver uma vida sem extremismo, sem paixão. Né? Viver uma vida racionalizada. Né? Sem essas polaridades, sem esses opostos, esses sentimentos extremos, né, digamos assim. Então a vida a gente tem que aprender a ter equilíbrio. A vida já é tão miserável, né? Agora, a vida com amor, ela parece, né? Como eu falei no início do vídeo, parece que a vida fica menos monótona quando você está apaixonado, né? Mas isso tem um preço muito alto. Às vezes a monotonia, a solidão, o sossego, né? As pessoas não valorizam isso, né? Ter uma vida tumultuada por causa de paixão, não sei se isso é o ideal. Para mim não é. Como eu falei, né? Como é uma loucura da mente, assim como é a religião, assim como é qualquer fantasia que você cria na tua mente, é uma loucura, é uma patologia, né? Tanto a religião como, né, o amor extremo, né, sexualizado, também é uma patologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas duas coisas, né? Que muitas das vezes uma coisa leva a outra, né? Porque o raciocínio, não posso nem chamar de raciocínio, né? Mas o sentimento religioso, ele te leva à paixão também. Né? Assim como os religiosos são apaixonados por Jesus, né? As pessoas são culturalmente induzidas a se apaixonarem por outros, né? E ficarem na dependência. Então eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.